Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso terceiro estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje nós vamos tratar do primeiro capítulo, os versículos 16 e 17, que finalizam essa introdução que o apóstolo faz desde o primeiro versículo da sua carta até esse versículo 17. Nesses versículos, Paulo diz o seguinte: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que esses versículos são, de certa forma, os versículos mais importantes de toda a Escritura. Esse é o peso que essa Escritura tem. Tradicionalmente, a Reforma Protestante é ligada a esses versículos, até como uma forma de início da Reforma, esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Centenas de estudiosos ao longo da história trataram esses versículos, tentaram ensinar esses versículos, o que nos dá um grande privilégio, porque hoje nós podemos subir nos ombros desses homens, olhar, ver, aprender tudo aquilo que eles entenderam, que eles compreenderam a respeito desse texto, para que o nosso entendimento seja ainda mais claro. O interessante desses dois versículos que dão essa importância tão grande, esse valor tão grande a esse texto, é o fato de que aqui o apóstolo Paulo estabelece alguns termos, como o poder de Deus, salvação, justiça de Deus, fé. Esses são alguns termos, evangelho é outro termo, que Paulo estabelece aqui, ou seja, Paulo deixa claro que esses termos são fundamentais, são base do seu pensamento e que adiante ele então vai desenvolver esses temas, esses termos, de forma que nós, de uma forma muito tranquila, possamos compreender o que eles significam. Vamos começar com a expressão onde Paulo diz, não me envergonho do evangelho. Aqui o apóstolo Paulo está usando uma figura de linguagem, onde dizendo não me envergonho, ele quer deixar claro que ele se orgulha, que ele se gloria no evangelho. Ele usa essa figura de linguagem de uma forma que, ao dizer eu não me envergonho, ele está dizendo em alto e bom som, eu me glorio no evangelho, eu me orgulho do evangelho, o evangelho me é tão importante e precioso a ponto de eu desejar viver para ele e ter a minha vida focada através dele. Lembrando que Paulo aqui está continuando a introdução lá a partir do primeiro versículo, mas que nos versículos 14 e 15, ou seja, os versículos que antecedem imediatamente esses dois que nós estamos estudando, Paulo diz que é devedor a todos os homens e por causa disso estava disposto também a pregar o evangelho aos de Roma. E aí ele continua, porque eu não me envergonho do evangelho, ou seja, eu estou disposto a pregar o evangelho porque eu não me envergonho dele. E a pergunta natural que surge é por que Paulo usaria, ou por que Paulo usou uma figura de linguagem? Ou por que ele, ao invés de dizer eu não me envergonho, querendo dizer eu me glorio, por que ele não disse naturalmente e diretamente eu me glorio no evangelho, ou eu me orgulho do evangelho? Porque nós precisamos, ao entender o contexto, perceber a importância que essa palavra, que essa expressão não me envergonho tem. Paulo está num tempo, numa era e num império onde o evangelho era extremamente menosprezado. Olhe para a história do evangelho. Nós temos no evangelho um Deus que encarnou e encarnado não teve absolutamente nenhum reconhecimento humano. Nasceu numa manjedoura, viveu uma vida simples, foi cercado de pessoas simples, identificado como um carpinteiro, filho do carpinteiro, viveu numa nação subjugada por Israel. Em outras palavras, nada, nenhuma característica humana o apontava para um rei, para Deus. E além disso tudo, Jesus foi crucificado. E a crucificação era a pena capital para os criminosos que serviriam de exemplo para outros criminosos. Era
a punição que envergonhava não só o criminoso, mas sua família, todos aqueles que se relacionavam com ele. Um criminoso que era crucificado, ele era reconhecido como uma vergonha, não só para si mesmo, mas uma vergonha o fato dele ter sido crucificado. E aí nós encontramos então o apóstolo Paulo falando de um evangelho, vivendo para o evangelho, se gloriando de um evangelho que para muitos era motivo de escárnio, para muitos era motivo de zombaria. E nós encontramos em alguns textos situações que mostram isso, como a zombaria ao evangelho era presente. Nós encontramos alguns séculos depois de Paulo, por exemplo, o grafite de Alexamenos, onde nós encontramos uma imagem, e a que você vê aí é uma representação dela, na realidade ela é feita em gesso, ela foi um desenho esculpido no gesso, desenhado no gesso, na verdade, e você encontra aqui então uma representação dela, onde nós encontramos Alexamenos adorando o seu Deus. E esse Deus está crucificado e a cabeça desse homem crucificado é a cabeça de um burro, de forma a menosprezar o evangelho, a sua mensagem. Quem seria louco o bastante, quem seria tolo o bastante, quem seria estúpido o bastante para adorar um Deus que morreu crucificado? Essa era a pergunta que trazia toda a zombaria. E Paulo sabia que, em especial em Roma, a tentação de se envergonhar do evangelho, a tentação de abandonar ou de colocar essa força, esse poder, essa grandeza que o evangelho tinha num segundo plano era enorme. Então Paulo usa essa figura de linguagem para dizer o seguinte: eu sei pelo que vocês passam, eu sei como vocês são pressionados, confrontados, zombados, escarnecidos por causa de uma mensagem que é loucura àqueles que estão perecendo. Mas eu me orgulho dele, eu me glorio dele. Paulo, de certa forma, está tentando motivar os romanos, motivar a igreja de Roma a ter orgulho, a se gloriar no evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo está aqui não só declarando o que ele entende, sente e pensa, mas também de uma forma muito natural, mostrando aos leitores da sua carta que eles também deveriam se gloriar, que eles também deveriam ter orgulho do evangelho, que eles também deveriam reconhecer o evangelho não como motivo de zombaria, porque o que é loucura para os homens, para Paulo, para nós e para todos os cristãos é poder de Deus para a salvação. Então Paulo já começa esse trecho das Escrituras motivando, declarando que ele se gloriava no evangelho. E a razão disso, Paulo continua dizendo, porque ele é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Antes de entendermos o que Paulo quis dizer com esse poder de Deus para a salvação, vamos dar uma olhadinha no termo evangelho. Paulo diz que não se envergonha do evangelho. E esse evangelho é o evangelho de Paulo, aquele evangelho que no início da carta aos Romanos ele anuncia como sendo o evangelho acerca do seu Filho, acerca de Jesus Cristo. O evangelho para Paulo era a declaração de Jesus Cristo, era a boa notícia de que Jesus Cristo trouxe salvação àqueles que creem. E é interessante e importante a gente fazer essa distinção, porque hoje nós temos um evangelho público. Quando você pergunta para qualquer pessoa o que é o evangelho, se essa pessoa tem uma experiência religiosa, ela vai responder de acordo com a sua experiência religiosa. Mas se ela não tem uma experiência com a igreja, uma experiência pessoal com Jesus, a referência dela sobre o evangelho é o evangelho público. E o evangelho público, que é o evangelho que nós temos na TV, nas rádios, na internet, em algumas, emissoras de TV, emissoras de internet ou de rádio, nós vamos encontrar um evangelho popular. E esse evangelho popular, ou melhor, o evangelho público, que é esse evangelho que qualquer pessoa pode ler ao assistir esses programas, ao ouvir esses programas, no geral não condiz minimamente com o evangelho que Paulo pregava. Isso não quer dizer que todos os programas de televisão não pregam o verdadeiro evangelho. Isso não quer dizer que os programas de rádio ou na internet não é pregado o evangelho de Cristo, o evangelho que Paulo está anunciando aqui. Claro que é, mas no geral o evangelho público é o evangelho que nós vemos das igrejas midiáticas,
É o evangelho que nós vemos nas igrejas que têm grandes horários na televisão, emissoras de televisão, é um trabalho violento com relação à mídia. E esse evangelho público, ele não é o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo é sobre Jesus. O pastor Ed René, da Igreja Batista de Água Branca, fez uma bela reflexão sobre o que esse evangelho público é, ou a igreja pública é. E ele traz algumas características desse evangelho. Antes de mais nada, ele diz que esse evangelho é judaizante. É um evangelho onde os elementos do culto judaico, onde o sacerdote judaico, as festas judaicas, as tradições judaicas, as roupas judaicas, a maneira de usar a barba e vestimentas, tudo isso está ligado ao culto. Ele é judaizante, ele não aponta para Cristo, mas ele mantém esses elementos que eram tipos de Cristo ou que de alguma forma apontavam para Cristo, ele mantém esses elementos como base do seu culto. Esse evangelho público, ele também é constantino. O que isso significa? Que ele é templocêntrico, ele depende e se baseia num templo para que as pessoas possam se reunir e fazer o seu trabalho ou ter a sua religiosidade. Ele é clerical, ele é dogmático, ele é quase católico, porque ele mantém toda a estrutura católica, mesmo que a mensagem seja de certa forma diferente. Ele também é um evangelho mercantilista, é aquele evangelho que traz produtos ou que traz algum tipo de mercadoria para ser adquirida pelos seus membros. Aí nós começamos desde o simples óleo ungido, que por muito tempo permeou muitas reuniões evangélicas, até alguns outros absurdos, como a vassoura ungida, o sabão do lavandeiro, o sal, o pão, ou qualquer um outro desses objetos que são vendidos, que são comercializados como maneira de exercer a sua fé. Ele também é privativo. Esse evangelho público não é um evangelho de comunidade, não é um evangelho onde a comunhão tenha força, tenha valor, onde a comunhão tenha algum tipo de importância. Não, o que realmente tem importância é a minha experiência pessoal. Então eu participo dessa reunião, busco a minha experiência pessoal, saio de lá e toda a bondade de Deus que é manifestada no culto público ou na comunidade cristã fica de lado ou fica em segundo plano, porque o que importa realmente é aquilo que eu quero viver como minha experiência pessoal. Esse evangelho também é segregacionalista. Ele ainda separa as pessoas. Ele ainda rotula pessoas. As pessoas são aquilo que elas têm, aquilo que elas fazem, aquilo que elas podem oferecer. E as pessoas dentro dessas comunidades são divididas entre aqueles que podem e aqueles que não podem. Então, se você tem alguma coisa a oferecer, seja financeiramente, seja através de um dom, seja através de uma capacitação que você tenha, você pertence a um grupo. Caso contrário, você pertence a um outro. Ele ainda separa. A igreja evangélica cristã, o evangelho pregado no Brasil ainda não conseguiu separar o que as pessoas são naturalmente ou secularmente daquilo que elas são em Cristo. O evangelho público também é alienado. É um evangelho que não sabe nada sobre o que está acontecendo com o nosso povo, não sabe nada sobre o que está acontecendo com a política do nosso país, não sabe nada a respeito da realidade do mundo em que vive. Por isso que nós vemos tanta manipulação política, por isso que nós vemos hoje uma igreja que apresenta um candidato e a igreja toda vota nesse candidato simplesmente porque ele é um candidato da igreja, porque eles mesmos, os membros mesmos, não percebem de forma alguma, não recebem da igreja nenhum tipo de ensinamento a respeito disso e não sabem o que está acontecendo. Ele é alienado, ele não conhece a cultura do seu país, a cultura do seu povo, não conhece a cultura do lugar onde está estabelecido. É um evangelho que prega ignorando completamente a realidade das pessoas. Ele também é um evangelho supersticioso. É um evangelho que confunde superstição com espiritualidade. É um evangelho que confunde mágica com oração. É um evangelho que confunde aquilo que é místico com aquilo que é espiritual. Ou seja, ele é supersticioso. É um evangelho que ainda leva em conta as pequenas superstições da cultura brasileira. Ele é também personalista.
Ele é o evangelho dos apóstolos, o evangelho dos bispos, dos patriarcas, dos pais espirituais, das autoridades espirituais. Ele é o evangelho das fotos de pastores, bispos e líderes nas placas das igrejas, nos materiais das igrejas. Ele é o evangelho que depende do seu líder, um evangelho que depende de uma figura pública que seja sustentáculo para aquela denominação. Esse evangelho público também é moralista. É um evangelho que se preocupa tanto com temas secundários, como o sexo, como o homossexualismo, ou como tantos outros temas muito mais morais e éticos do que espirituais. Não que eles não tenham sua importância dentro da igreja, do evangelho, é claro que eles têm o seu lugar, e o seu lugar não é de destaque. O lugar de destaque no evangelho é o Filho de Deus, é a transformação, é a salvação eterna, é o novo nascimento. E esse evangelho moralista é um evangelho que só trata de ética e moral, que não são os assuntos primários do evangelho. O assunto primário do evangelho é sempre um assunto espiritual, é a transformação, a nova vida em Jesus Cristo. Ele também é um evangelho pagão, é um evangelho sobre um Deus que tem que funcionar, sobre um Deus que tem que me obedecer. É o evangelho do eu determino, do eu decreto, do eu declaro, do eu não aceito, de eu impor aquilo que eu quero dentro da minha espiritualidade. Essas 10 características são apresentadas pelo pastor Ed René. Eu gostaria de acrescentar 2 características que eu penso serem também características do evangelho público ministrado, o evangelho que as pessoas leem através da mídia. Ele é meritocrático, é um evangelho onde as pessoas aprendem a merecer alguma coisa. É um evangelho onde as pessoas são ensinadas, se você der mais, Deus vai te abençoar mais. Se você fizer mais pelo Senhor, você vai receber mais do Senhor. E ainda que em certa medida essas questões possam ser postuladas, essas realidades possam ser postuladas, não é de forma nenhuma assunto do Evangelho. A graça de Deus é tema do Evangelho. O que eu mereço não é tema do Evangelho, porque o que qualquer ser humano merece é simplesmente condenação eterna. E esse Evangelho nos ensina a cobrar Deus. Por isso nós vemos orações do tipo: Senhor, por que isso acontece comigo? Eu sou um dizimista tão fiel. Senhor, eu trabalho tanto no Teu reino, tanto na Tua obra, e hoje meu filho passa por isso, e eu não mereço. E nós vemos tantas pessoas frustradas com o sistema religioso na qual eles foram inseridos, porque acharam em algum momento que mereciam alguma coisa e esqueceram que é a graça de Deus que nos suporta e nos mantém de pé. E esse evangelho, por fim, ele é um evangelho populista. O Dr. Lloyd Jones diz que a característica principal do evangelho é que ele ofende. Evangelho que não ofende o ser humano não é evangelho. Porque a mensagem é: você está destinado ao inferno. Fora de Jesus, para você, só tem inferno. Isso é uma mensagem ofensiva. Ninguém evangeliza assim, ninguém prega assim. Nós não queremos isso de forma nenhuma, não. Vamos amansar essa mensagem, vamos acalmar essa mensagem. As pessoas já passam por tantas dificuldades, nós vamos trazer uma mensagem tão dura sobre elas. É um evangelho populista. É um evangelho que está muito mais interessado em manter pessoas como membro das suas denominações do que povoar o céu. Esse é o evangelho público. Esse é o evangelho que é conhecido por aqueles que não são cristãos. Claro que o seu evangelho dentro da sua igreja, você que está me ouvindo está dizendo assim: mas o evangelho na igreja que eu frequento não é assim. É verdade. Mas esse é o evangelho que as pessoas que não frequentam a sua igreja, nem em outra igreja, de forma alguma, essas pessoas pensam assim. Mas esse não é o evangelho de Paulo. O evangelho de Paulo é acerca do seu filho. O evangelho de Paulo é acerca da libertação do pecado, é acerca do novo nascimento, é acerca da segurança que nós temos em Cristo, de que a nossa eternidade é suprida nele, de que a condenação não está mais sobre nós, de que a maldição e o medo que nós temos da morte foi vencido na ressurreição de Jesus. O evangelho de Paulo é sobre Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo somente. E é importante que a gente entenda que sempre que Paulo falar do Evangelho,
Paulo está falando de Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo à direita do Pai, e está falando de vida para cada um de nós. Quando ele fala do Evangelho, ele está falando, o Evangelho é a boa notícia que traz à humanidade o fim do desespero pelo pecado, ou do desespero da morte, que traz vida a todos aqueles que creem nele e que garante a eles a restauração do seu relacionamento com Deus. Voltando à continuação do texto, onde Paulo diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele está falando sobre o motivo de por que ele não se envergonha do Evangelho. Para Paulo, o Evangelho é o poder de Deus. E é interessante que ele, quando escreveu aos Coríntios, ele trata do assunto de uma forma muito semelhante. Ele fala do paradoxo da cruz. A cruz que por um lado é loucura e que por outro lado é poder de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Nesse texto, Paulo nos mostra que enquanto alguns pensam no Evangelho, enxergam o Evangelho como loucura, como escândalo, nós que estamos sendo salvos, sabemos que o Evangelho é poder de Deus. Lutero chamava isso do Deus oculto, ou seja, por trás do escândalo, da loucura, da pecaminosidade da cruz, estava o poder, a sabedoria e a justiça de Deus. E nem todos enxergam isso. Só o que crê é capaz de enxergar isso. E isso é o que aconteceu com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, ao ter sua experiência de salvação com o Senhor, o texto diz que escamas caem dos seus olhos. Ou seja, a partir daquele momento ele pode enxergar. Até então, o Evangelho para ele era loucura. Até então, o Evangelho para ele era simplesmente fraqueza, pecaminosidade. Quando as escamas caem dos seus olhos, ele enxerga que o Evangelho é poder de Deus, é amor de Deus, é graça de Deus, é justiça de Deus para aqueles que estão sendo salvos. É por isso que Paulo diz que ele não se envergonha, porque o Evangelho é poder de Deus. Aqui é algo interessante, como Paulo enxergava o que é poder de Deus. O poder de Deus para a salvação é o Evangelho, nenhuma outra manifestação, mas o Evangelho. Outras manifestações existem, mas o poder de Deus para a salvação é o Evangelho. O poder de Deus para a salvação não é nenhuma outra realidade espiritual, não é nenhum milagre, não é nenhum sinal, nada disso é poder de Deus para a salvação. Só o Evangelho é poder de Deus para a salvação. E é interessante que para Paulo, salvação é oposição à morte. É como se Paulo dissesse, ao dizer salvação, ele dissesse que para ele aquele termo era vida para aqueles que estavam mortos em pecados. Salvação aqui é opor à morte, é eliminar a morte, é vencer a morte. Então o salvo é aquele que em Cristo vence a sua morte espiritual, ou Cristo vence a morte espiritual dele através do poder do Evangelho, que é simplesmente a salvação. É interessante que Paulo, inclusive em Coríntios, ele diz isso, os que estamos sendo salvos. Porque para Paulo o conceito de salvação era muito mais amplo do que aquele momento de conversão. Salvação para Paulo era um contexto muito mais amplo, que abrangia o momento da salvação, ou seja, aquele momento que você crê, aquele momento em que você tem sua experiência pessoal com o Senhor de salvação, onde sua natureza é transformada, onde você nasce de novo, onde você é inserido na família de Deus, mas também incluía um segundo momento, que é o momento da santificação. Então nós temos o evento da conversão, nós temos o processo da santificação, onde o Espírito Santo vai nos moldando, nos ensinando, nos guiando, de forma que nós vamos sendo feitos semelhantes a Jesus. E então para Paulo incluíam esses dois momentos e um terceiro momento,
que é o momento da glorificação, que é o momento onde o Senhor vem nos buscar, onde nós seremos arrebatados e, ao ser arrebatados, nós seremos transformados, glorificados. Então, salvação para Paulo engloba tudo isso. O momento da conversão, o processo da santificação e o tempo da glorificação por vir. Então, quando Paulo fala de salvação, e eu disse no início do nosso estudo que Paulo aqui estabelece os termos. O termo salvação é estabelecido dessa forma. Inclui o processo onde a culpa do pecado é tirada, inclui o tempo onde o poder, a influência do pecado sobre nós está sendo tirado, e vai incluir um momento futuro onde a presença do pecado será tirada. Então, esse processo todo, esse caminho todo, é chamado pelo apóstolo Paulo de salvação. Então não entenda a salvação somente no momento da conversão. Ele realmente define os outros dois momentos. Os outros dois momentos irão acontecer automaticamente e certamente após o primeiro momento, que é o momento da conversão. Esse momento desencadeia os momentos futuros, é verdade, mas no entendimento de Paulo, salvação inclui o processo todo, inclui o momento onde Cristo na cruz me liberta do pecado, ou seja, me dá a condição de ser salvo, o processo onde o Espírito Santo molda toda a minha vida para que eu seja semelhante a Jesus, e o último momento onde Deus nos glorificará, levando-nos para estar com Jesus o tempo todo, em todos os lugares. Então esse processo todo, esse tempo todo, é chamado pelo apóstolo Paulo de salvação. É assim que ele ainda enxerga. É por isso que você vai ver o apóstolo Paulo falando, usando alguns termos que dão, às vezes, a ideia de que a salvação ainda é por vir, de que a salvação ainda vai acontecer, de que a salvação ainda vai se concretizar, de que a salvação está sendo desenvolvida, porque a salvação para Paulo é esse pacote todo, a conversão, o processo de santificação e o momento de glorificação futura. E é interessante que Paulo diz aqui, porque é poder de Deus para a salvação, mas não de toda a humanidade, de todo aquele que crê. Então há uma condição para que o Evangelho seja poder de Deus para a salvação. A condição é crer. Então nós precisamos deixar isso muito claro. A obra de Jesus na cruz, ele abriu a possibilidade de salvação, mas é o crer que nos leva a vivenciar essa salvação providenciada por Jesus. Em outras palavras, a cruz de Cristo providenciou a salvação, que é aplicada eficazmente na nossa vida no momento em que nós cremos. E crer aqui para Paulo, ligado à salvação, nos mostra algo interessante, que a salvação não é atribuída indiscriminadamente a todos, isso fica bem claro aqui nesse texto, mas àqueles que creem. E um pouco mais adiante, Paulo vai ensinar, e a gente vai estudar isso aqui nas semanas seguintes, se o Senhor permitir, Paulo vai ensinar que crer não é uma decisão humana, que crer não é algo que nós temos em nós mesmos, mas é uma capacitação divina sobre a vida daqueles cujo coração o Espírito Santo ilumina. Em outras palavras, nós cremos porque Deus nos capacita a crer. Nós cremos porque nós recebemos de Deus o dom de crer, a capacidade de crer. E daqui a alguns momentos a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Em outras palavras, o Evangelho é oferecido a todos, mas o seu poder se manifesta de forma eficaz sobre a vida daqueles que creem. A mensagem é anunciada a todos. Esse é o nosso chamado. Essa é a ordem de Deus para todos nós. Pregar o Evangelho a todas as pessoas indiscriminadamente. Mas o Evangelho só é eficiente, eficaz sobre a vida daqueles que creem. Ou seja, o crer é a porta aberta para que nós possamos receber a salvação que provém do Evangelho. Então, quando Paulo diz que ele é poder de Deus para a salvação de todo o que crê, é isso que o apóstolo está dizendo. Ele é manifestação de Deus, poder de Deus, para a salvação, que o momento ou o pacote que muda radicalmente a nossa vida, que nos traz conversão, que traz uma mudança contínua de caráter e que vai trazer no momento futuro a glorificação, onde nós seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor.
Paulo termina o versículo dizendo: primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, ele não se envergonha do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por que essa expressão primeiro do judeu, depois do grego? Porque Paulo sempre manteve em mente a história de Deus com Israel. Paulo sempre manteve em mente a realidade de que Deus sempre se relacionou com os judeus e a eles prometeu e a eles declarou a restauração, a salvação, primeiramente a eles. Então Paulo está dizendo duas coisas aqui. A primeira delas é que primeiro do judeu, depois do grego, porque historicamente primeiro foi declarado ao judeu, depois ao grego. O grego aqui numa representação de todos os gentios, porque nós temos duas nacionalidades no mundo, vamos dizer assim, né? A primeira é o judeu e a segunda é o gentio, que engloba todos aqueles que não são judeus de nascimento. Os gregos aqui fazem parte e representam os gentios nesse momento, nessa expressão de Paulo. Então, primeiro ele diz que historicamente sempre veio a salvação, primeiro dos judeus e segundo, ou na sequência também, né, aos gregos, aos gentios. Mas Paulo também quer dizer aqui que apesar da primazia histórica dos judeus, hoje todos os gentios são convidados à salvação. Todos os gentios recebem a palavra ou a mensagem de salvação. O evangelho está sendo ministrado indiscriminadamente a todos. Ele não é mais restrito. O relacionamento com Deus não é mais restrito a um povo, restrito a uma etnia, restrito a um grupo. Ele é aberto a todos os povos, de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações. Então essas duas coisas, a primazia histórica e a abertura a todos, Paulo deixa claro aqui. Só para ilustrar melhor isso, em Romanos capítulo 9, os versículos 4 e 5, Paulo diz o seguinte a respeito dos judeus: deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo. O que Paulo está fazendo aqui? Deixando claro que historicamente os judeus se relacionavam com o Senhor, os judeus tinham a mensagem, os judeus receberam o desenvolvimento dessa mensagem que culmina em Jesus Cristo, mas que apesar da primazia, apesar do valor primaz que eles tinham, hoje a expressão gregos nos mostra que todos os gentios de todas as partes, de todos os tempos, são convidados à salvação através da ministração e da pregação do Evangelho. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, é a continuação no versículo 17. Então ele diz: não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, ou também do grego. E aí ele continua dizendo, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Esse termo justiça de Deus, historicamente, é conectada à Reforma Protestante. Se conta ou se falam muitas histórias a respeito de Martinho Lutero e sua luta com essa expressão justiça de Deus. Conta-se que ele lutou muito porque ele entendia a justiça de Deus como algo condenatório e que só o seu entendimento a respeito do termo justiça de Deus é que permitiu a ele viver uma vida com Deus livre de culpa por causa da sua justificação em Cristo Jesus. O que Paulo está fazendo aqui é confirmar, explanar, começar a ampliar o verso anterior, mas aqui ele nos mostra algo bastante interessante. Ele fala que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, é anunciada, declarada a justiça de Deus. E é interessante aqui que quando nós olhamos para o nosso relacionamento com Deus, vamos voltar lá no Gênesis, quando nós temos o relato da queda. O que nós tínhamos ali? Um Adão perfeito, um Adão que se relacionava com Deus, um Adão justo. Adão tinha o status de justo.
até a queda. A queda tira de Adão o status de justo. Ele não é mais visto como justo, mas sim um injusto. E Deus, o Deus justo, não se relaciona com o injusto. O Deus santo não se relaciona com o impuro. Então, para que esse relacionamento que foi rompido por causa do pecado, que trouxe o homem ao status de injusto, só pode ser restaurado no momento em que o homem recupera esse status de justo. Como ele recupera esse status de justo, num primeiro momento, poderia ser através de uma vida justa, de uma vida santa. O que não nos é possível, já que todos nós nascemos debaixo do pecado original. Um outro assunto, um tema importante que a gente vai tratar em estudos futuros, aqui ainda da Carta aos Romanos. Mas só para a gente ilustrar, todo ser humano, ele nasce debaixo desse pecado, essa herança pecaminosa que ele traz de Adão. É como se fosse, como nós trazemos uma herança genética dos nossos pais, nós trazemos essa herança espiritual, ou geneticamente espiritual, se você quiser usar esse termo, de Adão. Então nós trazemos sobre nós essa herança espiritual. Nós somos descendência espiritual de Adão. Todo ser humano é também. E aí nós precisamos, então, ser justos para restaurar esse relacionamento, o que nos é impossível. Em Romanos capítulo 3, versículo 10, Paulo diz assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Como isso era impossível ao homem, e basta para que a gente entenda a lógica dessa questão, que a gente entender que se fosse possível que algum homem nascesse, vivesse, morresse plenamente justo, nós não precisaríamos que Jesus tivesse morrido em nosso lugar. Esse homem poderia ser aquele que morreu em nosso lugar. Mas já não nos é possível isso do nosso nascimento, já que nós trazemos essa herança, essa carga espiritual de Adão sobre nós. Então o que acontece? Jesus, que nasce concebido pelo Espírito Santo, portanto não está debaixo dessa herança espiritual de Adão, vive uma vida justa, é aprovado por Deus. É aquilo que Paulo diz lá, pelo seu Espírito de Santidade, foi declarado Filho de Deus. A sua justiça, a sua perfeição fez com que Deus anunciasse, declarasse que ele é Filho de Deus. Ou seja, que agora nós temos não mais apenas os filhos de Adão, mas nós temos um Filho de Deus, alguém que em sua santidade recebeu o status de justo. Ser declarado Filho de Deus nesse sentido engloba, entre outras coisas, o status de justo. Está sendo declarado sobre ele o status de justo. Então Jesus, por seu Espírito de Santidade, foi anunciado, proclamado em toda a terra como o justo, o perfeito, aquele que por sua vida viveu em justiça e foi aprovado pelo Pai. E então isso faz de Jesus o justo. E a crucificação faz de Jesus o nosso Salvador, o pagamento pelos nossos pecados. Então na cruz, o justo morre pelo injusto. Na cruz, a cédula que nos era contrária, o pagamento que deveria ser nosso, o castigo, o nosso castigo, o castigo que nos traz a paz, foi lançada sobre ele, como disse o profeta Isaías. Então havia sobre nós um castigo, havia sobre nós uma condenação, havia sobre nós uma cédula contrária, ou seja, uma declaração de que nós deveríamos ser punidos. Havia uma condenação sobre nós. Na cruz, Cristo paga esse preço, Cristo recebe ele a punição e a condenação que deveria estar sobre a minha vida, sobre a sua vida, permitindo assim que nós recebêssemos nele o status de justo. Isso não nos fez justos, nós não somos justos, naturalmente justos, nós temos o status de justos. É como se um juiz que sabe que nós temos uma infração, que nós temos um crime, e o nosso crime foi não crer em Deus, ofender a Deus, nos desvincular dele por causa do nosso pecado. E o juiz sabe que nós temos esse crime e ele não nos pune porque essa punição foi colocada sobre uma outra pessoa que voluntariamente decidiu pagar essa punição e decidiu ser punido no nosso lugar.
Isso faz com que, diante do justo juiz, Deus, nós sejamos vistos como justos. Eu gosto de uma expressão que, ao longo de toda a minha vida, sempre me trouxe paz, que é a expressão a sombra da cruz. Porque o que nós enxergamos nessa expressão seria algo mais ou menos assim: o sol da justiça, quando brilha sobre a humanidade, ilumina a cruz, e atrás da cruz vai gerar uma sombra, e nós estamos escondidos à sombra da cruz. Quando Deus, o sol da justiça, olha para a terra, olha para a nossa vida, não é a nossa injustiça, a nossa imperfeição, o nosso pecado que Ele vê, mas é a cruz que nos fez justos, escondidos na cruz, escondidos em Cristo, nós somos justificados diante de Deus. Então, quando Deus olha para nós, não é o nosso pecado que é visto, mas é a obra redentora de Jesus Cristo. Isso é glorioso, é lindo de nós entendermos. Quando nós entendemos isso, o nosso coração se enche de júbilo, se enche de alegria, nós somos cheios de gratidão em nosso coração por essa obra redentora. E aí aquele problema, aquele grande problema do fato de que a justiça precisava existir para a restauração do relacionamento, ele é suprido. Então nós nos relacionamos com Deus por causa da justiça de Cristo, por causa que o preço, a punição dos nossos pecados foi paga por Ele, nós hoje somos justos, justificados diante de Deus. E é interessante isso porque nós recebemos o status. E é importante entender que não é uma justiça segundo um padrão humano, mas é uma justiça que nos é dada por Deus. Deus nos deu Cristo, Cristo nos deu sua vida e hoje nós temos recebendo o status de justos. Ou seja, nós somos restaurados à vida porque Deus gratuitamente nos reconcilia consigo mesmo. Deus fez tudo isso. Nossa participação nisso é ter sido amados por Deus, porque Ele fez a obra total. John Stott diz, falando sobre isso, ele usa uma série de troca de palavras ou de ajuntamento de palavras, um jogo de palavras ele faz que de forma graciosa e até poética nos mostra a beleza dessa obra. Ele diz o seguinte: parece legítimo afirmar, portanto, que a justiça de Deus é a iniciativa tomada por Deus ao justificar os pecadores consigo mesmo, concedendo-lhes uma justiça que não lhes pertence, mas que vem do próprio Deus. A justiça de Deus é a justificação justa do injusto, sua maneira justa de declarar justo o injusto, pela qual ele demonstra a sua justiça e ao mesmo tempo nos confere justiça. Ele o fez por intermédio de Cristo, o justo que morreu pelos injustos. Uma forma graciosa de nos dizer ou de nos lembrar que a justiça não vem de nós, vem do próprio Deus e que é legítimo afirmar que justiça de Deus aqui é a iniciativa tomada pelo próprio Deus justo para justificar nós que somos injustos. E eu queria nesse momento abrir um parênteses para falar sobre uma questão que a mim me afligiu durante muito tempo. Quando eu comecei a entender essa questão de que a salvação era um presente de Deus, operada exclusivamente por Deus, concretizada exclusivamente em Cristo, aplicada exclusivamente pelo Espírito Santo, em que a minha participação na salvação era apenas com o pecado que existia em mim e que nenhuma outra virtude, eu comecei a ter um conflito que talvez seja o seu conflito. O conflito de entender se eu sou santo ou se eu sou pecador. Porque em alguns momentos, quando as coisas iam bem, eu me achava um santo lutando contra o pecado. E nos momentos de fraqueza espiritual, eu me achava o pecador lutando para ser santo. E eu não sabia se eu era santo, se eu era pecador. Em alguns momentos eu achava que era santo, em outros momentos eu achava que era pecador. Em alguns momentos eu achava que era justo, em outros momentos eu achava que eu era pecador. E o que eu sou, o que nós somos? E foi lendo Martinho Lutero
que essa dúvida se dissipou e paz veio ao meu coração, de forma que eu pudesse entender aquilo que eu sou. Então, só para ilustrar a história, antes de eu ler o que Martinho Lutero fala sobre isso, quando nós falamos sobre Jesus, o Jesus encarnado, ele era homem ou ele era Deus? Teologicamente, não se tem dúvidas a respeito de que ele era 100% homem e 100% Deus. Todo mundo que lê um pouco sobre a encarnação de Cristo vai ver esses termos sendo utilizados. 100% homem, ou seja, ele era plenamente humano e ele nunca deixou de ser divino. Então ele era 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem. Essas duas naturezas convergiram no Jesus encarnado. E o que Lutero nos diz é a mesma coisa a respeito do justo ou pecador. E talvez, e eu digo isso na esperança de que muitos daqueles que passaram pelo tormento que eu passei, de entender a minha identidade, o que eu era, porque em alguns momentos eu ouvia mensagens que me colocavam como um pecador miserável, o último dos últimos, de forma que eu não conseguia nem mesmo olhar para a graça de Deus. Em outros momentos, algumas mensagens me colocavam como um santo, como um justo, de forma que eu me tornava o fariseu que batia no peito e agradecia a Deus por não ser como os outros, como o publicano que estava do seu lado. Então, essa relação, eu sou o publicano ou eu sou o pecador, era uma relação ambígua e confusa na minha mente por muito tempo. Se não é na sua, felizardo você é. Mas se é na sua, a minha esperança é que, assim como esse texto de Lutero trouxe liberdade ao meu coração, traga ao seu também. Olha o que Lutero diz. Somos verdadeira e totalmente pecadores, com respeito a nós mesmos e ao nosso primeiro nascimento. Então ele diz, nós somos plenamente pecadores com respeito a nós mesmos, a nossa natureza e ao nosso primeiro nascimento. Inversamente, ele continua, já que Cristo nos foi dado, somos santos e justos totalmente. Ou seja, já que nós recebemos a Cristo, nós somos santos e justos totalmente. E ele finaliza dizendo, então, de diferentes aspectos, somos considerados justos e pecadores ao mesmo tempo. O que aconteceu? Como eu explico isso? Nos foi tirada a condenação do pecado, mas a influência do pecado sobre nós ainda não foi retirada. Nós hoje não somos mais escravos do pecado e nós hoje não somos mais condenados pelo pecado, mas nós ainda estamos debaixo da influência do pecado. Influência essa que vem do nosso primeiro nascimento, do nosso nascimento natural, da nossa ascendência em Adão, ou da nossa descendência em Adão. E essa nossa natureza que vem lá de Adão e que fisicamente no nosso nascimento é concretizada, ela ainda está sob a influência do pecado. Ainda que o meu espírito vivificado seja justo, justificado, eu continuo lutando diariamente com o pecado. Então, se você está na dúvida se você é justo ou pecador, eu quero te dizer que você é 100% justo, enquanto você é 100% pecador. Um dia essa influência do pecado vai ser tirada, como o apóstolo Paulo diz mais adiante, aqueles que ele chamou, ele também glorificou. Deus há de nos glorificar, de nos transformar, para que aí nem mais a presença do pecado exista sobre nós. Mas por enquanto, essa é a nossa luta interior. Por um lado eu quero agradar a Cristo, por outro lado a carne grita para ofender ao nosso Senhor. E nessa luta, dependente do Espírito Santo, nós caminhamos diariamente. Enquanto isso, Deus vai nos transformando à semelhança do seu Filho Jesus. Na sequência, Paulo diz, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Ou seja, Paulo diz que no Evangelho é revelada a justiça de Deus, justiça essa que do princípio ao fim é pela fé. Ou em algumas traduções, de fé em fé. Paulo está dizendo aqui que do início ao fim da história é a fé o instrumento que Deus estabeleceu para que nós fôssemos participantes dessa justiça. De uma forma até extrapolar o que o próprio apóstolo Paulo diz, de eternidade a eternidade, a salvação é pela fé. Desde lá, antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro de Deus
já havia sido imolado, já havia sido sacrificado, até a eternidade, onde todo o pecado vai ser retirado e nós seremos glorificados. De eternidade a eternidade, é somente pela fé que nós encontramos salvação em Cristo Jesus. Por nenhuma outra razão. Isso é importante da gente entender, porque nós vamos descobrir que no pensamento do apóstolo, ao contrário do pensamento de muitos cristãos hoje em dia, nunca a salvação foi provida por nenhum outro caminho que não fosse pela fé. E aí talvez você pergunte, mas e no Antigo Testamento? No Antigo Testamento a salvação também era pela fé. Ainda que não pela fé em Cristo Jesus, literalmente, mas pela fé na promessa do Jesus, ou na promessa do Messias que viria, na promessa do Salvador que viria. Era essa fé de que Deus enviaria o Salvador para o seu povo, o instrumento de Deus daquele momento. E a lei ela estabelecia regras para o relacionamento, para o culto, para a adoração, mas nunca para a salvação. Ela incluía até punições, como a própria morte, mas ela nunca incluiu a salvação. Do início da Bíblia ao final da Bíblia, da eternidade à eternidade, a fé é o único instrumento, é o único requisito para a salvação. Sempre foi, é e sempre será em toda a história da humanidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, essa justiça de Deus, não a justiça condenatória de Deus, mas a justiça redentora, essa justiça que permite Cristo justificar-nos, ela é do início ao fim pela fé. Ela é nunca por nenhuma outra razão que não seja pela fé. E aqui, quando Paulo fala do início ao fim pela fé, tem mais um termo que ele estabelece, que é o termo fé. Porque o que Paulo está dizendo aqui, e ele vai desenvolver isso ao longo de toda a sua carta aos Romanos, é que a fé não é algo que exista independente do Evangelho, mas ele é o efeito do próprio Evangelho, é efeito da presença do próprio Evangelho, da ministração do próprio Evangelho em nós. Não é uma qualificação que os homens possuam em si mesmo sem a presença do Evangelho. Ou seja, nenhum homem possui essa fé salvadora ou essa fé estabelecida aqui como meio para alcançar a justiça de Deus ou para viver essa justiça de Deus. Nenhum homem possui essa fé em si mesmo. Ela não faz parte da nossa natureza, ela não faz parte de uma qualificação humana, ela é aquilo que nós recebemos de Deus. A resposta à fé, lembra que a fé é a condição para a salvação? A fé é a resposta a essa condição, né? Então a resposta de fé, ela não é uma contribuição humana, como que simplesmente para preencher esse requisito que era necessário. A fé é mais que isso. E eu queria agora que você prestasse atenção no que eu vou dizer. Fé é a abertura ou disposição ao Evangelho que o próprio Deus cria. Fé é a abertura ou disposição ao Evangelho que o próprio Deus cria. Fé não é algo que exista em nós mesmos. Fé não é algo que nós temos de nossa própria natureza. Fé é algo gerado em Deus, em nós pelo próprio Deus. Em outras palavras, ele dirige a mensagem ao pecador, anuncia as boas novas de salvação, que são o Evangelho, e ao mesmo tempo ele abre o coração do ouvinte para essa mensagem. Mas talvez você se pergunte, mas eu aceitei, eu escutei, eu decidi, eu escolhi. Todos esses termos, eles são concretos e reais, mas você não fez nada disso antes do próprio Deus criar no seu coração a disposição de fazê-lo. Por isso que a fé é um dom de Deus. E é importante a gente entender que em diversos idiomas a palavra dom e a palavra presente, eles têm o mesmo significado. Em alguns idiomas é até a mesma palavra que pode ser traduzida tanto por dom quanto por presente. Porque a ideia do dom não é uma capacidade que eu tenho. Hoje, quando nós falamos de dom, você já logo imagina alguém tem a capacidade, a condição de fazer isso. Ele tem um dom de cantar, então você vai imaginar automaticamente ele tem uma habilidade natural para cantar. Mas a palavra dom, ela significa ele tem
algo dado por Deus, um presente dado por Deus, esse é o dom de cantar. Nesse exemplo que eu estou usando. Crer, a fé é um dom. É algo que nós recebemos de Deus e aí então nós aplicamos. Em outras palavras, quando você creu em Jesus, você creu porque Deus criou essa disposição no seu coração. Quando você aceitou, se você quer usar esse termo, Jesus, é porque Deus criou essa disposição, essa abertura ao Evangelho. Deus cria uma abertura ao Evangelho em seu coração, porque quando a mensagem vem, Ele vai encontrar essa abertura e vai tocar profundamente sua vida, transformando-a. Eu creio porque Deus me ajudou a crer. Melhor do que isso, eu creio porque Deus me deu a capacidade de crer. Paulo finaliza com a expressão, como está escrito, o justo viverá pela fé. Expressão gloriosa para todos os reformados, né? Você nunca vai encontrar, ou raramente vai encontrar, algum tipo de citação ou de estudo sobre a reforma protestante que não cite Romanos 1,17, parte B do versículo, o justo viverá pela fé. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está citando Abacuque 2,4. E Paulo está citando Abacuque 2,4 de uma forma livre. Paulo omite o pronome aqui, que lá em Abacuque 2,4 a gente encontra, porque a ideia de Paulo aqui não é uma transferência literal de Abacuque para aqui. Ele está expressando a ideia geral do termo, porque o foco dele é a fé. Não é, porque Paulo já entendia que essa fé vinha de Deus, então ele dizer o justo viverá pela minha fé, por uma fé que vem de Deus, como Abacuque diz, não era necessário porque Paulo já entende o termo assim. Mas por que Paulo cita Abacuque? Paulo já deu toda a sua explicação, por que ele vai citar agora? É interessante a gente pensar que o que Paulo estava fazendo é algo que talvez precise ser feito em nossa geração hoje. Quando eu digo coisas como eu acabei de dizer, de que você não tem fé em você mesmo, a fé que você tem vem do Senhor, se você não creu no Evangelho é porque você escolheu Jesus, mas você creu no Evangelho porque Deus te deu a capacidade de crer no Evangelho, senão você não creria até hoje. As escamas estão nos olhos de todos os seres humanos, a não ser que Deus as tire, nenhum ser humano é capaz de enxergar. Quando eu digo coisas como essa, muitas pessoas têm calafrios, se arrepiam, muitas pessoas se exasperam, muitas pessoas questionam, muitas pessoas criam tumultos com relação a isso. Eu conheço pessoas que quando ouviram eu falar coisas desse tipo, ficaram noites sem dormir, perderam a sua concentração para a sua vida. Por quê? Porque eles não ouvem isso constantemente. Porque eles acham que isso é uma coisa nova, eles nunca ouviram, eles sempre ouviram, você tem que aceitar, você tem que se esforçar, você tem que fazer, você tem que ser, e tudo isso é verdade. Mas eles nunca ouviram que você tem que fazer e ser tudo isso, porque Deus já te deu a capacidade de fazer e ser tudo isso. Então eles se exasperam e se desesperam em alguns momentos, porque para eles parece uma mensagem completamente nova. E que Paulo está fazendo aqui, acalmando o ânimo de qualquer romano, de qualquer membro da igreja de Roma que não pensasse dessa forma, lembrando a ele, olha, essa ideia de que o justo vai viver pela fé que vem do Senhor, não é minha. Essa ideia já foi expressada lá em Abacuque 2,4. Eu só estou aqui transmitindo-a, aplicando-a à realidade de Jesus Cristo. Mas é uma ideia bíblica, eterna, contínua, de que nós vivemos pela fé que nós recebemos do Senhor, não pela fé que nós criamos em nós mesmos através dos nossos pensamentos ou das nossas deduções sobre o Evangelho. Nós não aceitamos nada, essa é a verdade. Nós somos atraídos pelo Senhor. É isso que Paulo vai ensinar ao longo de toda a carta aos Romanos. E é bom que isso fique definido aqui, porque ao longo de toda a carta você vai ter muito menos sobressaltos ao ler os textos, se você desde já me ouvir falando isso. E talvez, como eu disse, Abacuque precise voltar a ser citado, porque o justo vai viver por uma fé que vem do Senhor, não por uma fé gerada dentro do meu próprio coração por causa da minha própria experiência. Se tem alguém que teve uma enorme experiência de conversão com o Senhor, esse alguém chama Paulo, e ele não a usa. Ele nem a cita, ele simplesmente
diz que é a fé. E ele não usa e não cita a sua experiência, porque a experiência é individual de cada um. Quando a gente fala de salvação individual, a gente está falando disso, da salvação ser uma experiência individual de cada pessoa. Mas ele também não cita porque ele sabe que ela é irrelevante na doutrina da salvação. A sua experiência é irrelevante na doutrina da salvação. Relevante é o fato de que Deus te deu a capacidade de crer e por isso você crê. Então ele diz aqui, de forma a apoiar o seu argumento com as próprias Escrituras, lembrando os romanos que a ideia de viver pela fé não era nova, mas sempre esteve presente, porque essa fé que manifesta a justiça de Deus é do princípio ao fim pela fé, de eternidade a eternidade pela fé. Eu quero terminar com uma maneira de tentar resumir todo esse pensamento, uma frase que eu gostaria de usá-la para poder contribuir de alguma forma com você no seu entendimento de tudo isso que a gente transmitiu aqui hoje e compartilhou hoje. Entenda dessa forma. Aquele que por Cristo foi justificado viverá continuamente de acordo com a medida da fé recebida de Deus e operada pelo Espírito Santo na santificação. Vou ler de novo. Aquele que por Cristo foi justificado, ou seja, aquele que recebeu o dom de crer, a capacidade de crer em Cristo como seu justificador, ou seja, teve aí o seu encontro pessoal com o Senhor e foi justificado, então ele foi justificado por Cristo, vai viver continuamente, porque Paulo diz que o justo viverá pela fé, e se viverá não é vai viver pela fé lá na frente, é continuamente vive. Essa seria uma tradução alternativa correta. O justo continuamente vive pela fé. Então vamos lá, aquele que por Cristo foi justificado, viverá continuamente de acordo com a medida da fé recebida de Deus. Então cada um de nós recebeu uma medida de fé, e é de acordo com essa medida de fé que nós vamos viver. E essa fé é operada pelo Espírito Santo na nossa santificação. Nós recebemos a fé para crer, e o Espírito Santo vai continuamente operar essa fé em nós, de forma que nós sejamos diariamente transformados até o dia que o Senhor vier nos buscar, para que nós sejamos reunidos a Ele e vivamos eternamente com Ele. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Eu sei que possivelmente você tem dúvidas, eu estou à disposição nas redes sociais, se você quiser entrar em contato comigo, mas fique em paz. Acompanhe os próximos estudos, onde cada uma dessas grandes dúvidas vai ser tratada em detalhes. Um grande abraço para você, uma ótima semana, que Deus te abençoe e guarde sua família, em nome de Jesus.